Olá, gente. Henrique Tavares Barreto, ginecologista obstetra aqui da Clínica Penchel. Estamos aí para falar um pouco para vocês sobre implantes hormonais, tá joia? Implantes hormonais são nada mais do que uma via de administração de implantes de absorção lenta, né? A via subcutânea, onde a gente coloca os implantes, ele tem uma absorção lenta e por isso a gente pode usar uma dose muito menor de hormônios, tanto para reposição hormonal quanto para ganho de desempenho e performance, né? A grande maioria das vezes, a indicação dos implantes é para reposição, então para a gente colocar, como no hormônio de tireoide, quando a gente repõe Puran, repõe o levotiroxina, a gente usa os implantes para repor hormônios, naquelas pacientes que estão menopausadas, às vezes, que precisam repor estrogênio, testosterona, progesterona, né? E também naquelas pacientes que têm algum déficit, um perfil mais estrogênico, às vezes com celulite no glúteo, celulite no posterior da coxa, né? Mostrando esse perfil mais estrogênico, a gente pode atuar com os implantes. A grande maioria das vezes a gente usa gestrinona, que é uma progesterona, então um hormônio feminino, e que a gente utiliza então com a intenção de tratar doenças estrogênio dependentes, né? A indicação principal dela é para isso. Então a gente cuida dos miomas, né? Essas pacientes que às vezes têm nódulos miomatosos no útero que provocam às vezes sangramentos e cólicas intensas, a gestrinona atua nesses miomas, reduzindo seu tamanho e reduzindo então os fluxos e o sangramento na dose adequada para cada paciente, né? A adenomiose é também uma alteração que é presença de glândulas endometriais dentro do miométrio, quer dizer, dentro da musculatura uterina, e que provocam também alterações de fluxo, irregularidades menstruais, cólicas, né? Paciente com fluxos, com hemorragias, fluxos exacerbados, às vezes a adenomiose é uma das causas. E a gestrinona também atua muito bem nesse nicho de pacientes, né? A endometriose, que é aquela paciente que tem fluxos retrógrados de menstruação e que tem implantes do endométrio, que é a camada que descama no período menstrual, aderidas na parede abdominal, né? Dentro da parede abdominal, principalmente na região posterior do útero, na região de trás do útero. E esses implantes se contraem como se fosse uma parte do útero contraindo, fazendo com que essa paciente tenha muita dor, principalmente no período menstrual, mas depois de um certo ponto, quando esses implantes se ativam, essa paciente pode ter dor em qualquer época do mês. Quando o implante se ativa, ele produz exatamente o estrogênio, que é o hormônio que vai fazer com que ele fique edemaciado, inchado, que provoca uma inflamação e uma hipervascularização local, causando a dor. Quando você usa a gestrinona, então, que tem uma ação antiestrogênica, você reduz, inclusive, os implantes de endometriose. Diferente das progesteronas contínuas, que a gente pode usar através do Implanon, do Cerazette, do novo Cailina, né, que é o DIU também de levonorgestrel, de vários outros métodos de progesterona contínua, que tratam mais a questão uterina, né, e às vezes não conseguem, e param o ciclo menstrual, mas não conseguem atuar diretamente nesse hipoestrogenismo, tratando os implantes. A gente tem os chips também de testosterona, né, que vão dar um resultado de ganho de massa magra, de ação lipolítica, né, de desempenho sexual, de melhora da libido, né, e são doses muito pequenas. Então, assim, todos esses chips que a gente fala são doses muito pequenas. A gente tem os chips que são absorvíveis, né, que são chips que a gente coloca e duram de 4 a 6 meses, e tem os chips inabsorvíveis, que a gente coloca, são tubinhos de silicone com o produto, o hormônio dentro, que vão sendo liberados aí 4 a 5 microgramas dia, então numa dose muito estável, e só que esses chips duram 1 ano, mas depois a gente tem que retirá-los para que sejam trocados. Tá joia? Com isso, a gente tem um resultado estético muito bom da paciente, como um colateral, né? A gente trata as doenças estrogênio dependentes, mas como um colateral a gente tem um ganho de massa magra, uma redução do percentual de gordura, um desempenho físico, uma melhora da libido. Então tudo isso pode nos ajudar aí a trazer um bem-estar e uma qualidade de vida para essas pacientes, né? Quando a gente associa isso a treino, né, atividade física, de preferência musculação,
que dá uma hipertrofia, um ganho de massa magra, né? Há uma dieta bem planejada, né? Aqui na clínica nós temos as nutricionistas que nos ajudam aí a bolar e a planejar uma dieta adequada, né? E a gente orienta sobre o treino, elas orientam sobre a dieta, e com o controle hormonal a gente consegue aí um efeito muito significativo nesse trabalho multidisciplinar para as pacientes, né? Tanto nas necessidades de emagrecimento quanto nas necessidades de ganho de performance, né? Outro implante que a gente tem, outro chip que a gente tem é o de estradiol, que é aquilo que eu já estava falando, que é usado mais nessas pacientes que precisam de TRH, né, terapia de reposição hormonal, na menopausa, né? A menopausa é um momento em que a mulher tem uma baixa hormonal muito grande e fica com a vagina seca, né? A pele fica ressecada, perde um pouco de viço, a lubrificação vaginal praticamente acaba, a libido vai embora, né? O estradiol é um hormônio que vem da própria testosterona. Então, na verdade, a testosterona é um hormônio feminino, ele é produzido no ovário, produzido na suprarrenal, e todo estrogênio da mulher, todo hormônio que todo mundo acha que é feminino exclusivamente, ele é produzido a partir da testosterona, né? Então, testosterona é um hormônio feminino, gente, não é um hormônio masculino, não, né? Todos nós dois, homens e mulheres, temos estrogênio, testosterona, progesterona, estrona, prolactina, né? TSH, né? Que é o hormônio tiroidiano, né? E, então, todos nós temos todos esses hormônios, DEA, né? Então, o organismo ele funciona como uma orquestra, as glândulas do organismo funcionam como uma orquestra, a hipófise, né? A tireoide, as suprarrenais, o ovário, o testículo. Então a gente tem aí que botar essa orquestra funcionando adequadamente para que as pacientes tenham uma boa qualidade de vida. E aí vamos cuidar também de uma higiene do sono, né? Tratar a desbiose intestinal, que às vezes deixam o abdômen um pouco dilatado, um pouco distendido. Então, quando a gente faz esse trabalho multidisciplinar com as orientações integrativas, tanto de dieta, de treino, de controle hormonal, a gente tem um resultado muito significativo para os pacientes, de melhora de qualidade de vida, de ambiência, e com isso a gente cria esse processo de melhora contínua, de envelhecimento saudável, né? Então vale muito a pena dar uma passada aqui na clínica para a gente poder dar uma conversada, orientar sobre isso e dizer o que a gente precisa ajudar, como que a gente pode ajudar vocês nessa melhora de qualidade de vida. Grande abraço, tchau, tchau.